Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar mais uma vez e falar conosco através dessa breve palavra. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Espero que você tenha um final de semana abençoado. Olha, vamos lá, vamos para a nossa conversa. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Ezequiel. Quero ler com vocês o capítulo 16, 3 versículos para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. 16, versículo 20, diz assim: Depois pegou seus filhos e suas filhas que havia gerado para mim e os sacrificou aos seus deuses. Acaso não bastou como se prostituir? Também teve de matar meus filhos como sacrifício a ídolos. Em todo o seu pecado detestável e em seu adultério, você não se lembrou daqueles dias, muito tempo atrás, em que estava nua e abandonada, esperneando em seu sangue. Glória a Deus, irmãos, é uma palavra bastante forte, recheada de simbolismo e também de verdades históricas, fatos históricos. Ezequiel, como Jeremias, relataram os sacrifícios dos israelitas em troco de uma bênção ao deus Moloque e Camus. Essa era uma realidade e esse foi um dos muitos motivos que levaram a nação de Israel ao segundo deserto, se assim nós podemos falar, ao segundo Egito, que era justamente o cativeiro babilônico, por meio dos assírios e dos babilônicos. Então, nesse momento, no capítulo 16, Ezequiel está dando uma palavra bastante dura para os israelitas sobre como Deus estava tratando Israel naquele momento. Ele estava chamando de a noiva infiel. Por que a noiva? Porque o Senhor adornou ela, deu todos os vestidos, enfeitou ela totalmente, e ela ofereceu tudo aos deuses estrangeiros. E quando nós lemos em Levítico capítulo 20, uma das ordens do Senhor Deus era justamente que os israelitas não se deixassem influenciar pelos povos que estariam ali na terra de Canaã, a terra prometida. Das muitas ordens que ele deu para o reino de Saul era justamente para subjugar eles, para quê? Exterminar por completo, para que eles não viessem exercer influências. Muitos deles praticavam a poligamia, os cultos a esses deuses eram recheados de orgia e muitas vezes eles sacrificavam seus próprios filhos em troca de quê, irmão? De uma bênção, de uma proteção. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Diz assim: Depois pegou seus filhos e suas filhas que havia gerado para mim e os sacrifícios aos seus deuses, irmãos. E acaso não bastou você se prostituir? O que o Senhor Deus está falando, irmão? Olha, a mensagem, irmãos, nós precisamos entender. É para trazer instrução e correção. Eu sei que tem pessoas, isso aí, falo com toda segurança, irmão, porque já passei aqui, que estão passando pela disciplina de Deus, como Israel passou por causa desses pecados. Tem pessoas que estão passando pelo juízo de Deus, que também é para gerar salvação, para gerar a tristeza que gera a salvação. Tem pessoas que estão passando em diversas partes do processo. Tem pessoas que estão findando o processo, e essa palavra é para todas essas pessoas. Porque, irmão, Israel conquistou a terra prometida. Israel teve lá, e foi depois que ela conquistou a terra que ela teve o maior problema dela com Deus, que foi justamente o desvio, a apostasia da fé. Por meio disso aqui que nós lemos, vamos ler novamente: Depois pegou seus filhos e as suas filhas que havia gerado para mim e os sacrificou aos seus deuses. Acaso não bastou você se prostituir? E o que é a prostituição, irmão? É a venda. A prostituta, e ele estava chamando Israel de noiva. A prostituta é aquela que se vende por causa de uma bênção. Então Deus está dizendo, fala assim: não adianta você, não bastou você se vender, você ainda entregou os seus filhos como sacrifício, ou seja, influenciou a outros. A liberdade, irmão,
ela não tem preço. Eu quero repetir, a liberdade, ela não tem preço. Jesus pagou o alto preço que nenhum de nós poderíamos ter pagado. Nenhum, sabe? Mesmo assim, nós assumimos muitas vezes compromissos com as nossas necessidades maior do que um compromisso com Jesus. Esse Deus Camus era um Deus que ele era tido, que eles ofereciam sacrifícios, crianças e muitas vezes orgias sexuais em troca de um favor de proteção, e era também conhecido como um Deus de guerra. Muitas vezes por uma proteção e por uma vingança, alguma coisa, eles pediam. E Moloque era uma bênção financeira e também uma bênção de fertilidade, por isso tinha esses sacrifícios. Entregavam seus próprios filhos. Irmãos, o altar de Moloque é um homem com um corpo, e Rodrigo, aquele pastor Rodrigo, aquele do programa Evidências da Arqueologia, ele tem um estudo que ele fala sobre esse Deus. É um corpo de um homem, tem uma fornalha aqui embaixo, assim na altura do ventre, com a cabeça de um touro, e ele ficava com a mão assim na bandeja onde era oferecida às crianças. Então colocava-se as brasas ali e colocava óleo, fritava as crianças de até 1 ano, 2 anos de idade, vivas, oferecendo elas a Moloque. É forte, né? Às vezes até embrulha o estômago, mas muitas vezes, irmãos, nós assumimos compromissos com essas necessidades. Nós nos refugiamos e nos protegemos, queremos nos vingar, queremos uma bênção financeira, ou queremos até uma bênção de fertilidade, e esquecemos do nosso propósito com Deus. Mas em João 15,5, o Senhor Jesus diz para nós: eu sou a videira. Ele está se colocando no lugar de provedor. Ele está se colocando no lugar daquele que vai gerar fertilidade. Está se colocando no lugar também de proteção, de protetor. E aí é a figura de pastor, que nos livra do inimigo e vai para a guerra, se coloca entre nós e o inimigo. De João 10:10, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas eu quero pegar João 15:5, porque ele nos dá uma informação bastante pertinente, que nós não venhamos a cometer conforme o povo de Israel fez, que é: e vocês são os ramos, ou seja, eu que recebo a força de Deus. Então, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E a grande questão é essa, irmãos. Por quê? Nós precisamos estar unidos neles, através dos nossos louvores, a nossa oração diária e a nossa intimidade com Deus. Eu não sei como que é a sua, meu irmão, eu sei como que é a minha, mas ele também precisa estar em concordância conosco. Não é nós que devemos, a força maior, que quem faz é ele, irmão. Quem está unido comigo e eu com ele. E esse foi o grande pecado de Israel. A palavra diz assim, ó: também teve de matar meus filhos como sacrifício aos ídolos. Ou seja, irmão, eles estavam sacrificando uma geração. E quando nós assumimos uma decisão de egocentrismo, eu vou falar algo que é bastante forte: matamos a próxima geração. Eu quero repetir isso. Quando nós assumimos uma posição de egocentrismo, vaidade, soberba e arrogância, matamos os nossos filhos que nem nasceram. Matamos a nossa própria geração, a próxima geração, irmãos. O irmão Elias, um dia ele falou que não acredita em maldição hereditária. Irmãos, a Bíblia relata em muitos casos sobre isso, de pais que herdaram dos filhos. Eu não tenho dúvida de que passa sim, principalmente pela influência, irmão. Logicamente, quando eu aceito em Jesus, a decisão está em mim. E um dos muitos fatores que me levou simplesmente a abandonar, e quando eu falo isso, falo com muito carinho, a influência da igreja romana que veio através da minha família para seguir a influência de Jesus Cristo, muito se deu por causa do meu pai. Eu não queria que os meus filhos sofressem tudo que eu sofri, irmão. Eu estava vendo acontecer.
Eu via as mesmas coisas acontecendo entre eu e os meus irmãos, os mesmos tipos de comportamento, os mesmos padrões de comportamento, sabe? Comportamentos infantis, principalmente naquilo que era com referência às mulheres, com referência a relacionamentos, de namoros. Eu via que nós tínhamos características parecidas com a dele. Então isso não é ao acaso, irmão. Sabe, quando a Bíblia dá ali em Êxodo 20 que a desobediência geraria isso, que Deus castigaria os filhos, Deus chega a falar que no Levítico 20, ele fala que aquele que se deita com a mulher do seu tio e desonra o leito do seu tio, os seus filhos deixarão de gerar filhos. Ou seja, eles ficariam estéreis, o ventre da mulher, porque a culpa foi dos dois, Deus atribui a culpa aos dois, mas tem uma lista de regras ali, e é importante nós lermos o livro de Levítico, que é o livro da lei. Por quê, irmão? Porque ele está no centro da Torá, ou seja, ele é o centro da vontade de Deus. Logicamente, toda a lei está em Jesus Cristo, e a oferta, os sacrifícios, agora, toda foram pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas tem muita coisa que nós fazemos, irmão, muitas mesmo, na nossa ignorância por não conhecer, e desagrada a Deus. E quando nós assumimos uma decisão para conseguir, como esses israelitas estavam querendo, proteção, invocando o Deus da guerra, uma provisão financeira, ou então algo relacionado à fertilidade, o que eles estavam fazendo? Matando as próximas gerações. Mas olha, não coincidentemente, no Novo Testamento, em Atos, capítulo 2, no versículo 39, quando nós recebemos de volta, pelo arrependimento dos nossos pecados, o Espírito Santo, Pedro declara o seguinte: pois essa é a promessa para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Deus é ruim, Alisson? Não. Deus não é ruim. Deus é bom o tempo inteiro. Qual que é o problema? As nossas decisões fora do propósito de Deus é o que nós chamamos de pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo, é errar Jesus Cristo, é errar a palavra encarnada, é errar o propósito. Tudo fora do propósito, irmão, se torna pecado. Isso se torna mais sério. E eu jamais serei omisso por deixar de falar para vocês que, se vocês forem contra a palavra que está implantada no coração de vocês, vocês estão matando a próxima geração. E aí chega no próximo versículo, ele fala: em todo o seu pecado detestável e seu adultério, você não se lembrou daqueles dias. Que dias, meu irmão? Os dias em que ele tirou Israel do Egito, os dias de libertação. E aí nós percebemos, irmão, que o pecado é a passagem direta para o vazio que se forma em nós. Eu quero repetir isso: o pecado é a passagem direta para o vazio que se forma dentro de nós. Porque, irmão, uma das atribuições de Deus é que ele é santo. Na etimologia da palavra significa kadosh, santo. E kadosh tem a mesma raiz de kadesh, que quer dizer separado de toda a maldade. Deus, ele não se mistura com maldade. Então, todas as vezes que deliberadamente, como esses israelitas estavam fazendo, pela sua arrogância, achando que Deus nunca ia os abandonar, pecamos, o que acontece? Nós abrimos uma passagem para um vazio enorme diante de nós. Quero ler com vocês uma passagem. Logicamente isso, irmão, não se dá de uma hora para outra. Deus, ele é longânimo, e a palavra fala que ele é tardio em se irar. Mas em nossa obstinação, acabamos por expulsando a presença que ele mesmo, bondosamente, fielmente, nos concedeu. Quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. A palavra diz o seguinte: o Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Esse espírito mau mandado por Deus, irmão, é um demônio. Por quê? Qual que era a intenção de Deus? Gerar arrependimento, irmão.
Deus tinha ungido Saul para ser o primeiro rei de Israel, contra a sua própria vontade. Era a vontade do povo. Saul representa a vontade do homem de ser governado por homem. Eu quero repetir. Saul representa a vontade do homem de ser governado por homem e de não ser governado por Deus. E um homem obstinado que recebeu unção, que recebeu o reino, mas ele amou mais a coroa do que o próprio Deus. E muitas eram as ordens que o profeta Samuel dava, que ele se recusava a obedecer, ou pior ainda, obedecia pela metade, maquiando ali, como se estivesse fazendo a vontade de Deus. Até que Deus decidiu sair dele. E o que acontece nisso? Aí nós vemos o Senhor Jesus falar isso em Lucas, palavras do próprio mestre. A palavra ela é perfeita, irmão, e se encaixa. Em Lucas capítulo 13, no versículo 35, o Senhor Jesus diz: agora a casa ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, ou bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que vai ficar abandonada. E ele mesmo dá um ensino de que quando ele vem, limpa a casa, e o demônio que estava ali, porque não existe casa vazia, e eu estou falando aqui de realidades espirituais, o demônio sai e dá uma volta no deserto, e voltando, encontrando a casa abandonada, encontrando a casa vazia, porque todo espírito precisa de uma casa. O que acontece? Ele traz 7 espíritos e a condição daquela pessoa se torna pior ainda. E é o que aconteceu com Israel, irmão. Nesse momento da noiva infiel, nesse momento em que eles estavam sacrificando. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Deus tinha libertado eles do Egito, já tinha conduzido à terra da promessa, e eles se desviaram da fé. Então, enquanto não houver o arrependimento, enquanto não haver o conserto que precisa ser feito, a casa se torna casa de demônios, casa de tormento, casa de perturbação. A pessoa chega a ficar doida, irmão, totalmente surtada, fica louca mesmo. Você sabe aqueles mendigos que você vê muito deles na rua? A maioria deles, são presbíteros, diáconos, pastores, tem muitos deles, eu trabalhei com muitos deles. Sabe por quê? Apostataram da fé. Então o nosso pecado abre passagem para o vazio, mas a palavra vai dizer, você não se lembrou daqueles dias, muito tempo atrás, justamente esse, que estava nua e abandonada, esperneando no próprio sangue. Por quê, irmão? O nosso sangue não nos purifica dos nossos pecados. Eu quero repetir, o nosso sangue não nos purifica do nosso pecado. Nós precisamos da santificação para que Deus venha fazer morada. E esse é um processo longo e demorado. Quem passou por ele sabe, irmão. Quem passou por ele sabe o quanto é difícil, o quanto nós precisamos valorizar a presença de Deus em nós. Em Levítico 7:11, o livro da lei vai falar: são estas as leis para as ofertas de paz. Paz com quem, irmão? Paz com Deus, que são apresentadas a Deus. Se o sacrifício é de gratidão, além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos, mas sem fermentos. Ou seja, é necessário sangue, irmão. É necessário que haja sangue para que a ira de Deus, vamos dizer nesse sentido, seja acalmado. Todo pecado exige que o sangue seja derramado. O livro de Hebreus vai falar em Hebreus 9:22 que é necessário, que Jesus derramou de uma vez por todas. Mas olha, em Mateus 26, e aqui a gente precisa compreender a realidade espiritual do que o Senhor Jesus fez. Mateus 26, versículo 28, ele fala: porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. E ele fala, esperneando no seu próprio sangue. Por quê? O nosso próprio sangue não pode nos curar. O nosso próprio sangue não pode nos libertar do nosso pecado. O nosso próprio sangue não pode nos purificar dos nossos pecados. E nós fomos chamados, irmãos, justamente para viver nas luzes de Deus. Porque pessoas que estão escondidas, estão escondendo, tentando esconder os seus próprios pecados, fazendo
assumindo compromisso com os seus próprios ídolos, com os seus próprios deuses, jamais, e eu posso falar isso com toda certeza, jamais experimentarão a paz que excede todo o entendimento. Eu quero terminar com vocês lendo 1 João, capítulo 1, do versículo 5 a 7, no Novo Testamento. E essa é a mensagem de Cristo, de que Deus é luz e nós devemos andar na luz. Ele fala: a mensagem que Cristo nos deu é que anunciemos a vocês a esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, estamos mentindo com palavras e ações. Porque se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Somente dessa forma, irmão, somente vindo para a luz, somente expondo aonde foi os pecados, somente, fazendo uma oferta real ao nosso Deus. E perceba que João menciona: estamos unidos uns com os outros. Tive que confessar muito pecado, irmão, para me entrar na luz de Deus, para me ter paz com Deus. Então é necessário. Eu quero terminar com Marcos, capítulo 1, versículo 5, fala: de fato, o tempo prometido chegou, eis que está próximo o reino de Deus. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Eu gostaria de deixar essa mensagem com todos os irmãos para breve meditação. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.